Silvia. Muito boa noite a todos, a todas, são muito bem-vindos, bem-vindas. Para nós é uma alegria, a nossa equipe do programa Criativos, Magali Lopes, Ismael Rocha, Cláudio Manhães, esse nosso quarto encontro, que nasce a partir dessa percepção, dessa constatação de que o tempo que vivemos, impactados pela pandemia, trouxe um novo olhar para as possibilidades de trabalho, de geração de renda, de postos de trabalho, e foi então pensando em oferecer à comunidade Babi esse ambiente, esse lugar para que a gente pudesse refletir, pudéssemos pensar juntos, criar juntos novas alternativas de trabalho. E nesse encontro dessa noite, o nosso tema, que é Novos Campos de Trabalho Cuidador de Idosos, vem como uma resposta a essa realidade que estamos vivendo. E com muita alegria, nós estamos recebendo nessa noite Naira Dutra Lemos, nossa convidada desse tema, desse encontro. E para mim, pessoalmente, é uma alegria muito grande ter a Naira entre nós. Naira é minha colega de faculdade de serviço social e eu quero apresentá-la antes dela nos inspirar nessa noite. Naira é assistente social e professora afiliada da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp, doutora em Ciências pela Unifesp e especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Naira, é uma alegria muito grande ter você entre nós e a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todos, a todas. Obrigada, Silvia, pelo convite. A alegria é minha de poder estar aqui. Foi um feliz encontro. A Silvia perguntou se eu tinha disponibilidade. Se eu não tivesse, eu daria um jeito, mas eu tinha. E foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa questão dos cuidadores. E como a Magali falou, depois a gente parte para responder as dúvidas que, porventura, vocês têm, tá bom? Muito obrigada. Posso dividir minha tela, Magali? Posso? Então, vamos lá. Eu comecei essa nossa fala, quero começar fazendo essa pergunta, que acho que tem um pouco do que a gente está querendo discutir hoje. Será que ser cuidador de idoso é uma profissão do futuro? Né? Nos jornais dizendo que é a profissão do futuro. Vamos conversar um pouquinho para a gente depois poder ter a impressão sobre essa resposta. Então, eu queria primeiro dizer para vocês que todos nós vamos envelhecer, isso é fato, né? A ciência ainda não encontrou nada que pare com o envelhecimento, que evite o envelhecimento, que faça-nos permanecer jovens, e também nem sabemos se isso seria interessante. Então, só para a gente ter certeza disso, eu quis trazer para vocês aqui algumas pessoas que vocês conhecem, para constatar que a gente vai envelhecer mesmo, né? Era o Caetano Veloso, que era assim, e hoje está assim. A Fernanda Montenegro, que está aí aos seus 90 anos, brilhando como atriz. O Roberto Carlos, o ídolo da minha geração, que hoje continua cantando, foi a live, acho que mais badalada dessa temporada. A Glória Pires, que muitos dizem que ficou muito mais bonita, mais velha. O Sean Connery, né, que foi o nosso 007, o primeiro, que também já é um senhor, o Tarcísio e a Glória Menezes, e até essa menininha aqui, que era eu, que era assim e fiquei assim. Então, fato é que todos envelheceremos, não podemos escapar disso. Só não envelhece quem, infelizmente, falece antes, mas a ideia é de que a gente envelheça bem, envelheça com saúde. O que eu trago aqui para vocês não é nenhuma novidade, mas é só para a gente bater o olho e olhar. A população de idosos do nosso país é muito grande, muito maior do que se esperava que fosse. Então, nós estamos aqui em 2020, nós somos hoje, as pessoas acima de 60 anos, em torno de 30 milhões de idosos. É muita gente, é uma população muito grande.
E, além disso, a expectativa de vida mudou, aumentou consideravelmente. Lá em 1980, era previsto que as pessoas vivessem no máximo 62 anos. E hoje a gente está em torno de 77 anos. Então, isso mostra que não só a população de idosos está crescendo, como essa população está vivendo mais, né? Graças à tecnologia, graças ao avanço da ciência e a uma série de fatores aí que fazem com que isso aconteça. E como é que a gente sabe o que são os determinantes do envelhecimento? Por que a gente envelhece de um jeito ou de outro? Então, nós temos aí basicamente 3 determinantes. Primeiro, a genética. Os cientistas dizem que em torno de 36, 37% do nosso processo de envelhecimento tem a ver com a nossa carga genética, né? Então, isso aí já dá uma base para a gente pensar nos nossos pais, nos nossos avós, como é que nós vamos envelhecer. Bom, minha avó viveu 103, então eu tenho bastante esperança de minha carga genética me garantir aí. O comportamental, né? Como é que nós vivemos? Os nossos hábitos de vida, né? Nós temos um propósito de vida, nós fumamos, nós bebemos, nós praticamos atividade física. Como é que se dá a nossa vida? O nosso comportamento também vai influenciar. E, por fim, o ambiente, né? A gente não pode deixar de ter claro que o idoso que mora na cidade de São Paulo, ele tem uma perspectiva de vida e um espaço de vida muito diferente do idoso do interior do Piauí ou do idoso do Rio Grande do Sul, que vive muito mais. Isso tudo nos dá um caráter de heterogeneidade. O que eu quero dizer com isso? Todos nós envelheceremos de maneira muito distinta. Ainda que a gente tenha o mesmo lar, sejamos gêmeos, a gente vai envelhecer diferente, né? Então, esses três determinantes já mostram que a gente é muito peculiar, né? O nosso envelhecimento é muito peculiar a cada um de nós. E aí são todas as coisas que influenciam aí no nosso processo de envelhecimento. A genética, uma nutrição adequada ou não, atividade física, fazer ou não fazer, também não adianta. Aos 60 anos você ganhar um tênis e dizer, eu faço atividade física, porque fiz 60 anos. Não, é toda uma história de vida, como é que você se alimentou, como é que você praticou a sua atividade, enfim. O meio ambiente, favorável ou não, o suporte social, que é fundamental, né? Com quem você conta, quem pode te ajudar. E muitos autores têm estudado agora o sentido da vida como um dos fatores que influencia diretamente o nosso processo de envelhecimento, né? Que perspectiva você tem, em que você apoia a sua vida, qual é o sentido da sua vida, né? Então, a gente pode dizer que este conjunto é que vai definir como é que a gente envelhece. Mas a gente não pode negar que o envelhecimento é um processo universal, né? Eu já disse, todos nós envelheceremos. É irreversível. Não conseguimos voltar no tempo a não ser na ficção. Ele é intrínseco, cada um de nós vai envelhecer de um jeito. Ele é deletério, sim, ele traz perdas, não adianta dizer que não existe fórmula mágica, ele é deletério e ele é heterogêneo, como eu já disse. E isso vai trazer, esse modo como a gente envelhece, vai trazer implicações diferentes para cada um de nós, impactos diferentes para cada um de nós, mas também para a sociedade como um todo, né? De maneira geral, todo este conjunto, né, que eu acabei de falar, vai trazer implicações diversas, né? E aí a gente pode envelhecer de 2 maneiras, se eu quiser resumir isso. A gente pode, a partir de todas as modificações que o nosso corpo, nosso organismo vai tendo, a gente tem 2 possibilidades para envelhecer. A primeira é quando a gente envelhece bem, né, com saúde, conseguindo fazer as nossas atividades, mantendo a nossa capacidade de fazer tudo que a gente fazia antes, claro, com restrições, mas sendo capaz de fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Ou a outra possibilidade, a qual a gente chama de senilidade, quando a gente envelhece com algumas dificuldades. E isso vai exigir da gente que tenha algum trabalho de recuperação, algum trabalho de reabilitação, mas em ambas as situações, em algum momento da nossa vida, a gente vai exigir, o nosso organismo vai exigir que sejamos cuidados por alguém. E é aí que a gente começa a pensar nessa figura, quem são essas pessoas que vão cuidar da gente, né? É ilusão a gente achar que a gente não vai precisar disso. Pode ser que a gente precise aos 100 anos, mas pode ser que a gente precise aos 50, né? Então, é essa clareza que a gente tem que ver. Desculpa, aqui já entrou direto, mas eu posso falar. Então, o envelhecimento da população.
o aumento das doenças crônico-degenerativas que a gente pode vir a ter, a dificuldade da gente fazer as nossas atividades, tudo isso vai fazer com que a gente, em algum momento, dependa de cuidado, e é aí que surge essa figura do cuidador, né? É neste momento, com todo esse contexto aí que está atrás disso tudo, que surge a necessidade de que a gente seja cuidado. E aí aparece essa figura do cuidador, que para nós, no Brasil, não é uma coisa estudada há muito tempo, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou passar uma animação muito curta, acho que ela é 1 minuto e meio, que ela faz a gente pensar um pouquinho sobre a essência do cuidado. Antes da gente falar da prática do cuidador, o que é o cuidado? Certo dia, ao cruzar o rio, Cuidado teve uma ideia inspirada. Fazer uma criatura com barro que viu em suas margens. A criação chamou a atenção de Júpiter. Cuidado pediu para ele assoprar o espírito nela. Quando Cuidado quis dar o nome à criatura, Júpiter não gostou. Exigiu que fosse ele o autor do nome. No meio da discussão, surgiu a Terra, que também queria dar o nome, dizendo que ela tinha sido feita com seu próprio barro. Para resolver a diferença, chamaram Saturno, e foi logo dizendo: quando morrer, você, Júpiter, receberá seu espírito de volta, e você, a Terra, ficará com seu corpo. Mas como foi Cuidado quem deu forma a ela, esta será uma criatura de cuidado enquanto ela viver. O nome decido eu. Esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Claro que isso é uma fábula, né, que traz para nós, para a gente pensar, faz a gente pensar que o cuidado é do ser humano, né? A gente cuida das pessoas, cuida das plantas, cuida dos animais, né? Isso vem da gente, né? Isso é algo que pertence ao ser humano. Então, essa briga, essa ficção aí dos planetas, tudo mais, discutindo quem era o dono do cuidado, para fazer a gente pensar que o cuidado parte da gente, é algo que o ser humano tem desde sempre, né? Quando a gente tem um bebezinho, se a gente não cuidar dele nos primeiros minutos que ele nasce, ele vai falecer. Do mesmo jeito, uma pessoa idosa lá na frente, se não tiver quem cuide dela, ela com certeza viverá com muito mais dificuldade. Então, só para a gente pensar um pouquinho na essência do cuidado. Esse termo cuidado vem lá do latim, coera, e primeiramente quem utilizou foi o serviço social e a enfermagem. A enfermagem é muito mais pensando no profissional como um cuidador, né? O profissional de enfermagem. E o serviço social pensando no cuidado como uma coisa ampla e de que a gente tem que trabalhar com isso, e pessoas que possam ajudar os outros, então sempre nessa perspectiva. E a gente começou a estudar no Brasil cuidado no finalzinho dos anos 80. Então, se a gente pensar, a gente tem muito pouco tempo que se fala nessa figura do cuidador. E hoje nós temos aí duas perspectivas. Primeiro, os cuidadores formais, que é isso que a gente vai conversar hoje, e também os cuidadores familiares, especialmente cuidadores idosos, né? A gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas uma grande parte da população é cuidada por familiares, que recorrem a outras pessoas para auxiliá-las no cuidado. Mas hoje a gente vai falar basicamente sobre cuidadores formais. E quem é esse cuidador formal? É um indivíduo que deve receber algum treinamento para a função que ele vai executar, e aí, a partir daí, ele passa a ter um vínculo profissional, ou com a família que vai contratá-lo, ou com a instituição na qual ele vai trabalhar. No Brasil, ainda não é considerado uma profissão cuidador, é considerado uma ocupação. Então, eu explico. Antes de qualquer profissão se formar e ser considerada uma profissão, ela passa por um outro processo, que primeiro ela é classificada como ocupação. Na classificação brasileira de ocupações, é um índice com um monte de códigos.
E no Brasil é esse o nosso código aqui, e esse cuidador, ele está aí dentro da categoria de profissionais domésticos, né? Embora ele não trabalhe só no domicílio. Então, é assim que funciona. Naira, a gente pode contratar um cuidador com carteira assinada? Pode. Quando você tem um código de ocupação dado pela CBO, você pode ser contratado. A diferença de uma profissão para uma ocupação é que a profissão tem mais regras, tem piso salarial, tem carga horária, tem uma série de exigências que, enquanto é uma ocupação, isso não é tão rígido. Isso vai depender do acordo que você faz com o seu patrão ou com o seu empregador, como a gente queira chamar. A gente já passamos por vários projetos de lei apresentados no Congresso para regulamentar essa profissão. Hoje, este é o último projeto de lei que existe. Claro, eu só resumi aqui a primeira parte dele, e ele quase foi aprovado no final do ano passado. Ele chegou na mesa do presidente da República com ressalvas para ser aprovado, e dizia lá o item, e eu tive a curiosidade de procurar, e causei um tumulto, porque meus colegas assistentes sociais acharam que foi um absurdo negar e tal, mas eu tive o cuidado de lá olhar o que citava da Constituição, é que o projeto que foi apresentado não dizia exatamente o que precisa ser dito, qual é o conteúdo que essa pessoa precisa ter para ser cuidador. Então, voltou por isso. Era um projeto, assim, dizia poucos itens, mas não tinha o conteúdo. Então, eu entendo que, é claro, todo mundo estava esperando desde 2012, mas esse ainda não era o projeto ideal. Então, ele está sendo refeito, em algum momento ele vai novamente para aprovação. E, basicamente, o que a gente prefere dizer, né, o conteúdo que a gente imagina que precisa ser dado à pessoa que vai ser cuidadora é basicamente esse aqui. No site do Ministério da Saúde, no Ministério, na Secretaria de Saúde de São Paulo, de vez em quando aparecem vamos dizer, pequenos manuais sobre cuidadores e tudo mais, foram tentativas da gente terminar organizando alguma coisa, já que não tinha nada formal. Mas, basicamente, o que a gente quer, o que a gente espera que esse cuidador tenha como formação, né? Que ele tenha um conhecimento sobre envelhecimento, que ele tenha alguma prática, então ele tem que ter um treino antes disso, que ele tenha facilidade para o relacionamento humano, seja sensível à questão do envelhecimento, especialmente se ele trabalha numa instituição, lidar com sigilo, discrição, né, saber administrar situações de conflito, e se ele trabalha com um idoso muito dependente, é importante sim que ele tenha força, tenha condicionamento, e são alguns requisitos que quem trabalha com isso imagina que sejam importantes, né? E essa qualificação, que é o que a gente espera, e que esse projeto de lei, ao ser aprovado, traga com mais garantia, ainda tem algumas dificuldades, porque a gente não encontra muitos cursos que promovam uma formação completa. São Paulo, eu brinco que tem curso de cuidador em todas as esquinas, todo lugar, perto de onde eu trabalho, sempre tem uma placa, curso de cuidadores, uns cursinhos curtos, de fim de semana, que dão uma visão, mas realmente não formam, né? Então, daqui a um pouco eu vou dizer para vocês a carga horária que se pretende que tenha no curso, e esse processo de qualificação, além de ter todo o conteúdo teórico, ele tem que privilegiar uma formação humana e integral, né? A pessoa tem que saber o que ela está, aonde ela está indo trabalhar e o quanto é importante você ter essa formação para atender uma pessoa idosa. Então, nessa classificação brasileira de ocupações, tem algumas exigências que algumas coincidem com o projeto, outras não. Uma delas é a idade superior a 18 anos. Essa segunda, que os cursos tenham entre 80 e 160 horas, é muito próximo do que diz o projeto, porque o projeto fala 180 horas. Eu repeti os 18 anos, desculpem. O cuidador pode receber um salário ou pode trabalhar como autônomo. Hoje nós temos muitas cooperativas em São Paulo que empregam esses cuidadores, então a gente liga para esses serviços, que a gente conhece vários, e fala, olha, eu preciso de uma cuidadora para 24 horas, ou eu preciso de um homem cuidador, porque meu pai prefere. Você dá o perfil e essa pessoa te oferece o profissional e se responsabiliza por ele. Essa é uma possibilidade. Ou outra, ele ser autônomo, vai lá na sua casa, você contrata. E como não tem um piso salarial, os horários de trabalho e o piso vão variar
de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que ele for fazer. Este eu acho que é o grande chamativo, vamos dizer assim, para que esse projeto seja logo aprovado, porque as pessoas não têm piso salarial. Então, é ruim para quem quer trabalhar e é muito ruim para quem quer empregar, né? Porque tem exorbitâncias e também tem muito pouco, tem exploração de ambas as partes, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa ter isso regulamentado o mais rápido possível. E algumas competências a gente espera que tenha, né? Esse cuidador tenha. Então, aquilo que eu já coloquei lá atrás, o preparo físico, a demonstrar capacidade de acolhimento e, principalmente, estar preparado para manter a calma em situações críticas. Porque esta pessoa ela vai lidar com problemas cotidianos, né? Seja na casa onde ele está, seja numa instituição onde ele trabalha. Voltou aqui, desculpa, gente. É uma coisa importante que aconteceu em 2005, que é muito bom para essas pessoas que vão se formar ou que estão se formando como cuidadores, foi a resolução da Anvisa em relação às instituições que acolhem idosos. Porque até 2005, as instituições e a Anvisa não consideravam a possibilidade de existir essa pessoa com essa função nas instituições. Isso abriu um campo de trabalho muito grande. A própria resolução da Anvisa, que administra e que fala como é que a gente tem que cuidar das instituições para idosos, das instituições de longa permanência, elas falam da importância do cuidador. E elas até dividem, como está aí, né? Dependendo do grau de dependência do idoso, quantos cuidadores precisam. Isso foi muito bom para o mercado de cuidadores e para as instituições. Esse cuidador ele tem uma função diferente do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem. São coisas distintas. E aí o dono da instituição tem que saber trabalhar com essa questão. Juntando isso com a possibilidade dele ser registrado formalmente, facilitou imensamente a inclusão desse profissional nas instituições. Algumas instituições, as mais caras, mais sofisticadas, elas até exigem que a família leve um cuidador ou pague um cuidador além daqueles profissionais da instituição. Outras não, outras mantêm o cuidador no seu quadro de empregados. Então, eu fui tão rápida, pelo amor de Deus, mas vamos mais para frente um pouquinho. Eu fiquei preocupada com o tempo. Então, cuidar de alguém exige muito, né? Mas pode ser uma ação muito prazerosa, né? Seja um familiar, seja por compromisso profissional. A gente entende que cuidar do outro é a gente fazer o melhor da gente, né? Porque a gente quer dar algo de bom para aquela pessoa. A gente quer atingir a essência dessa pessoa e muitas vezes fazer com que essa pessoa se sinta melhor, se sinta mais amado e muitas vezes vivo, né? Porque especialmente o idoso que está numa instituição, ele fica muito afastado. Nós temos visto aí nesse período de pandemia que a grande parte de idosos afetados pelo Covid foram moradores de ILPIs na Europa e no Brasil. Tanto é que essas 2 últimas semanas saíram várias normativas da Anvisa, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, vários grupos, e foi criada uma frente, esqueci o nome agora, uma frente de, não sei bem o termo, mas é uma frente para trabalhar as LPIs, para mostrar essa dificuldade, porque as pessoas que estão nas instituições são as mais frágeis, né? Normalmente é o idoso mais frágil, é o idoso que convive com outra pessoa da idade dele, eles recebem visitas, né? Então estão até suspensas, e os profissionais que trabalham lá dentro saem para suas casas e voltam. Então, por isso, este número grande de pessoas acometidas pela Covid-19 em função de estar morando na instituição. Então, hoje, ser cuidador de idoso é algo que eu acho que desperta na gente, nos profissionais, a possibilidade de formar pessoas que tenham interesse e tenham condições disso. Quando eu perguntei lá atrás, né, na primeira pergunta nossa, se é o mercado do futuro, se é a profissão do futuro, eu acho que já é a profissão do presente. Né? Eu acho que é uma grande possibilidade de pessoas que tenham esse interesse, tenham essa vocação, buscar essa formação. Né? Deixar o final aí, mas eu tenho mais algumas, eu fiquei preocupada com o tempo, fui rapidinha. Uma coisa que é importante falar é que em São Paulo, talvez isso venha como pergunta, em São Paulo nós temos 3 ou 4 grandes serviços que formam de verdade o cuidador, né? Que são grandes serviços que têm essa possibilidade de formação. Quando alguém me pergunta, eu sempre indico um desses,
sem nenhum conflito de interesse, porque não atuo, não dou aula em nenhum desses. Conheço até as pessoas. Porque aqueles cursos muito pequenininhos, as pessoas acham até que se formaram como cuidador, mas na hora que ela cai na prática, ela fica meia solta, ela não tem muita condição. Né? Então, a ideia de que se vocês que estão assistindo, se vocês têm pessoas próximas a vocês que têm interesse em trabalhar nessa área, é uma profissão, que logo será uma profissão, é uma ocupação interessante e que dá bons frutos. Né? Eu acho que é uma oportunidade de trabalho bem, bem importante. Muito obrigada, desejo sucesso a todos, estou aberta para as perguntas. Olha, fiquei preocupada, falei 20 minutos, né, eu acho. Pois é, né? Ainda temos 10 Acelerei, minutos. desculpa, Ótimo, mas eu disse a gente vai ter mais tempo para as perguntas, então. Vamos aproveitar o seu tempo. Eu acho que é a parte melhor, né? A troca. Uma das coisas que foi perguntada, eu acho que vem ao encontro com o que você falou agora no final, que são essa condição que os cursos, né? Promovem, uma vez que não há regulamentação da profissão, também não há regulamentação dos cursos, né? Porque os cursos acabam sendo reflexo daí da regulamentação da profissão. Mas como é que a gente sabe, o Ismael está perguntando, como é que a gente sabe que um curso é bom? Sim, então já vou dizer. Primeiro, a carga horária, porque o projeto de lei ele fala que no mínimo 160 horas de carga horária. Então, se um curso tem 160 horas, ele, no mínimo, tem que ter conteúdo para aquele tamanho de curso. Então, comparando com o curso do fim de semana, né? Então, primeiro, a carga horária. Segundo, o local, as instituições que estão dando o curso, né? Então, nós temos, e eu posso falar, todos os que são bons cursos. O Senac, para mim, é um dos melhores, né? É um curso que não é caro, é um curso que forma bem. Eu já dei aula lá no começo, tenho colegas que dão aula, então o Senac nos diversos municípios ou nas diversas unidades, eles fazem cursos muito bons. O Hospital das Clínicas tem curso, o Sírio-Libanês tem curso, se não me engano, o Oswaldo Cruz também. Então, são hospitais de referência, né? Serviços de referência. O Senac não é um hospital, serviços de referência. Então, ver a origem, de onde está vindo esse curso, e especialmente a carga horária. E se puder conhecer o nome dos profissionais, hoje em dia a internet mostra tudo, né, gente? Mostra tudo você fica sabendo, mas especialmente a carga horária e o conteúdo que eles oferecem. E é importante também, Magali, verificar se esse curso tem uma parte prática. Tá? Porque só a teoria não ajuda muito, né? Uhum. Se tem uma parte prática, às vezes a instituição faz no próprio serviço, o Senac ele faz o treinamento lá mesmo. Tem outros, por exemplo, o Oswaldo Cruz, o Sírio, eles utilizam espaços deles, né, para fazer. Então, a parte prática também é importante que a gente vá atrás ver se existe. Legal. O que eu posso inferir é que se essa pessoa ela tem algum curso de enfermagem ou de primeiros socorros, isso ajudaria, muito provavelmente ajudaria ela numa recolocação mais rápido, né? Acho que sim. Você poderia dizer isso ou isso eu não é sei percebido? Dizer, porque eu acho que se ela tem uma formação em enfermagem, ela pode buscar ser contratada como um profissional da enfermagem, porque não é contratado. O Corém é uma coisa importantíssima. O Conselho Regional de Enfermagem demorou muito para entender que a gente precisa dessa figura. Então, o cuidador ainda não está incluído dentro da categoria profissionais de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem não aceita isso com muita tranquilidade. Até por uma reserva de mercado, né? O começo foi bem difícil por uma reserva de mercado. Hoje eles compreendem que isso é importante, mas ele não é considerado um profissional de enfermagem. Então, se alguém já tem uma formação dentro desse conjunto aí de profissional de enfermagem, talvez ele se coloque nessa condição, né? Então, são funções diferentes. E quando a gente fala do cuidador que vai trabalhar no domicílio, na casa da pessoa, às vezes, ser um profissional de enfermagem não é o que aquela família precisa, né? Porque além da técnica da enfermagem, nem todo idoso precisa de atos ou atividades específicas da enfermagem, mas precisa de um acompanhamento, precisa de uma companhia, precisa de alguém que possa orientar aquela família, possa ajudar aquela família. Ontem à noite eu estava em casa e uma médica me ligou perguntando que ela estava com um paciente, um senhor bem independente, mas ele de origem alemã, uma pessoa mais rígida, tal, mas que ele precisava de alguém que fosse o que a gente dizia lá atrás, dama de companhia. Hoje a gente não diz mais, mas a gente terminou
as duas entendendo que era isso que ele precisava. Ele precisa de uma acompanhante. Então, ele não precisa de uma pessoa da enfermagem. Ele precisa de alguém que tome conta da medicação dele, que oriente na alimentação, que dirija, né? Ontem o que a menina me pediu foi isso, que possa dirigir para levá-lo às consultas e tudo mais, porque ele mora sozinho, os filhos moram fora. E aí eu indiquei uma pessoa que eu conheço, que capacita cuidadores e passa. Então, cada usuário, cada idoso que vai receber esse cuidador em casa tem uma peculiaridade, né? Então a gente Uma tem que procurar. necessidade, né? Exatamente, é. Ontem foi muito engraçado, isso aconteceu ontem à noite. Então, assim, não necessariamente a Vanessa pergunta, né? Penso que é importante ter um curso de primeiros socorros, porém esse curso seria suficiente ou deveria ter um curso de enfermagem também? Então, o que você está respondendo é que não necessariamente, Nenhum dos dois. né? Você tem que ter um curso de cuidador, não de primeiros Legal. socorros e nem de enfermagem, um curso para cuidador, porque Eu é acho... outra visão. Claro, Aí... se você já fez um curso de enfermagem lá atrás e desistiu de ser enfermeira ou técnico de enfermagem e quer ser cuidador, claro que aquilo vai te ajudar muito. Óbvio, tudo acrescenta, né? Mas o ideal é que você tenha a formação de cuidador. É correto dizer, Naira, que pelo fato da gente não ter essa profissão regulamentada, um caminho que as pessoas procuram é fazer um técnico de enfermagem para cuidar de idosos, mas pelo não conhecer que existem cursos, né? Existem cursos de cuidadores por aí? Eu não conheço assim muita gente que tenha feito esse caminho, não. É claro que vai ter gente que talvez fez e não conseguiu colocação como técnico de enfermagem, tudo pode acontecer, né? Mas eu acho que o caminho natural não é esse. Claro que vai ter pessoas que já fizeram um outro tipo de curso e por algum motivo não se encaixaram exatamente naquilo para qual foram formadas e busquem esse caminho. Mas o ideal é buscar mesmo esse curso para cuidadores. Legal. Porque o cuidador, um papel importante também dele é que normalmente o cuidador termina sendo o elo entre a equipe que vai cuidar daquela pessoa, ou o médico que vai cuidar daquela pessoa, e a família, né? Ela é mediadora mesmo, então ela tem que ter um pouco mais de formação diferenciada, eu acho. E também outra coisa importante, que a isso eu faço a crítica no projeto, é a questão da carga horária. Eu acho que não dá para tratar o cuidador com aquela rigidez de horário que a gente trata o técnico de enfermagem, porque muitas vezes não vai atender aquela família. Então, eu trabalho, sei lá, estou contando o enfermeiro, trabalho 12 por 36. Então, aquela família precisa ter 3 cuidadores, porque ela tem um para aquele dia, o outro para o outro para o fim de semana, termina sendo um encargo muito grande. Mas eu acho também que essa questão é a questão de ajuste, né? Quando isso for uma profissão, é uma questão de ajuste. Você acerta, você combina os seus horários, né? Diferente se ele estiver trabalhando numa instituição. Se ele estiver numa instituição, as regras são da instituição. Mas na casa de alguém, pelo menos toda a minha experiência mostra que são acertos. Legal. E existe uma distinção, mais homens, mais mulheres, ou existe um equilíbrio? Mais mulheres. Muito mais mulheres procuram. Quando a gente precisa de um cuidador do sexo masculino, é super difícil achar. É muito difícil. Hoje em dia, até a gente encontra mais. Lá na faculdade, quando a gente tem alguma família que tem um cuidador muito bom, a gente fala, pega o telefone. Porque quando esse idoso falecer, nós temos que ter o nome desse rapaz, porque alguém vai querer. E é muito legal, Magali, porque os homens mais velhos, eles realmente se sentem mais à vontade com o cuidador homem. Sem dúvida, né? Então, a gente termina pescando aí os bons para ficar. Nós tivemos 2 cuidadores de pacientes nossos que a gente vai encaminhando eles para vários lugares, porque é muito bom, o idoso se sente mais à vontade, no banho, às vezes na troca de fralda, né, na higiene, na conversa mesmo, né, ele se sente mais à vontade. Então, seria bom que tivessem mais homens. Mas dentro então, o que você está trazendo é que existe um mercado possível aí para vários homens entrarem, né? Existe. E avaliarem. Existe. Isso acontece também na enfermagem, Magali. Se você for para um hospital, o número de enfermeiros de sexo masculino é muito menor. Isso também acontece, né? Mas eu acho que é uma coisa que tende a mudar, sabe? Porque é um mercado importante, especialmente para cuidador. A gente sempre precisa de alguém e aí a família fala, mas meu pai queria um homem. Porque realmente ele se sente mais à vontade. Tendo mais identificação. Né? Identificação, não se sente constrangido. Legal. Naira, é possível afirmar que as famílias ainda carregam uma certa barreira para contratar esse cuidador? O Isma está perguntando. Eu acho que não, porque a necessidade faz você precisar de alguém.
Eu acho que não existe barreira, não. Talvez exista dificuldade financeira, né? Porque cuidar de um idoso não é barato, gente. A gente tem a medicação, tem o médico, tem o convênio, tem o cuidador, então não é uma coisa muito acessível. Então, eu acho que talvez a questão financeira atrapalhe um pouco, mas barreira não, porque o cuidado é uma coisa que chega uma hora que a família não dá conta sozinha, né? Então, saber que conta com alguém é fundamental, né? Eu acho que barreira nesse sentido, então eu não identifico. Então, essa questão de estar achando que acha que vai abandonar o idoso ou que não acredita que vai ter os mesmos cuidados do que alguém da família cuidando, isso você não enxerga. A família que vai procurar é a família que já está disponível. Que precisa, né? E também tem muitas famílias que continuam, nem todo idoso está sozinho em casa. Tem família que ela mora, o casal, o filho e o pai, ela traz o pai para casa. Então, aquela pessoa vai dividir com ela os cuidados. Né? A gente fala tecnicamente que existem os cuidadores primários e os secundários. O primário, normalmente, é o responsável pelo cuidado. Então, eu cuido do meu pai, eu sou a responsável, mantenho as finanças, tal, e eu contrato um outro cuidador para me ajudar. Né? Isso, dentro da literatura da gerontologia, a gente coloca isso. Mas também temos muitos idosos que, por morarem só, vivem só com aquele cuidador. Né? E se dá super bem. Então, tem várias situações. Tem famílias que contratam cuidadores apenas para o fim de semana, para a família poder sair, para a família poder fazer alguma coisa. Tem outras famílias que contratam de segunda a sexta, porque no fim de semana elas podem cuidar. Então, são os arranjos que a gente faz. Naira, e como é que funciona isso? Eu quero contratar um cuidador. Como é que eu contrato esse cuidador? Se não existe essa profissão regulamentada. Mas lembra lá no comecinho, quando eu mostrei a carteira de trabalho? Sim. Você contrata ele com aquele código. Você coloca lá, Joãozinho sim. da Silva, código tal, igual você contrata a empregada doméstica. Sim, o mesmo código, inclusive, só que você especifica. Joãozinho da Silva, que é um cuidador. Idosos, código tal. Eu, por exemplo, a menina que trabalha comigo até hoje, ela no começo, eu registrei ela como cuidadora de idosos, pensando que quando ela saísse daqui, ela poderia assumir. Quando a minha avó precisou de cuidadora, aí eu a coloquei como doméstica, ela preferiu, porque aí eu tinha um espaço para pôr a cuidadora também. E aí, porque não era a necessidade, mas eu pude, no começo, realmente ela me ajudava cuidando da minha avó, né? Então, é o mesmo código, só que você tem que dizer o que é, cuidador de idosos, código tal. E pensando assim, procurei um trabalho, uma escola, estudei, me formei, tal, não sei o quê, fiz lá as minhas 160 horas com prática, tal, não sei o quê. Onde eu arrumo um trabalho de cuidador? Isso. Normalmente, essas escolas te encaminham para algum serviço. Por isso também que é importante você fazer o curso num local sério, um local que te dê algum respaldo. O Senac, por exemplo, ele faz um banco de cuidadores, né? E aí ele vai te indicando para serviços. E hoje já tem vários grupos. Eu não sei, eu estou chamando de cooperativa, que eu acho que é o nome mais fácil, mas são grupos de pessoas que até treinam esses cuidadores após o curso, orientam e tal, e fazem a colocação. Entendeu? Então, isso se você for uma pessoa que vai estar disponível para o mercado. Se você também vai ser contratado e com muita frequência para as instituições de longa permanência, que vão buscar nesse lugar. Então, eles ligam para a gente. Vocês têm indicação de cuidador? Simplesmente porque a gente é um serviço de geriatria. E a gente não tem indicação, porque a gente só teve um curso de cuidador. Quando a gente fez um curso de cuidadores, a gente ficou com um banco e a gente podia indicar. Porque a gente treinava aquelas pessoas, a gente sabia, olha, a Dona Maria e o seu João, eles são bons, ele cabe nesse espaço. Então, as pessoas procuram nesses serviços. E, normalmente, os cursos fazem um banco, né, com esses dados para poder indicar. Legal. A Silvia pergunta aqui, né? Qual é o limite em ter o idoso em casa com cuidadores e estar numa instituição de longa permanência? Bem, Silvia, essa pergunta é difícil. O limite é aquele, eu acho que o limite é aquele quando a família não tem mais competência assistencial, não consegue dar conta do cuidado. É esse o limite. E a gente precisa aprender que existe esse limite. Né? Eu tive uma experiência, foi muito difícil esse momento, mas aquilo caiu na minha cabeça como uma pedra. Assim. Eu fui dar uma aula uma vez para umas mulheres jovens que cuidavam dos seus maridos que tinham doença de Huntington. É uma doença que ela dá em homens
principalmente em homens, e homens da idade de 30 anos, e eles ficam muito dependentes, como se fosse um idoso com Alzheimer. Então, eles não param o corpo, eles têm uma coisa que chama coreia, eles ficam assim, sabe, uma criança com paralisia cerebral, é muito semelhante. E eles me pediram para falar com esse grupo. Então, eu fui lá, falei para eles, conversei bastante, não era sobre idoso, mas falei sobre o cuidado, e dei esta alternativa. Falei, gente, eram todas mulheres muito jovens, e 2 delas estavam com o rapaz lá, o marido. E eu falei, olha, gente, uma necessidade é vocês, uma possibilidade é vocês procurarem uma instituição, porque vocês todas são muito jovens e tal, e tal. Eles não estavam na sala, claro. Eles saíram, ficaram de fora e tal. E não sei por que motivo, eu acho que porque tinha sido o aniversário da minha avó, eu comentei que eu tinha uma avó de 100 anos e tal. Quando eu acabei de fazer todo esse discurso, a moça levantou a mão e falou, e por que você não põe sua avó na instituição? Quer que eu ponha meu marido? Nossa Senhora, aquilo ali caiu assim uma pedra na minha cabeça. Eu falei, e agora? O que eu respondo? Aí eu respondi para ela, porque eu ainda tenho condições de cuidar. Se algum dia eu não tiver, eu vou colocar. Nossa, mas ela assim, me fulminou. Eu lembro até hoje do rosto dela. Depois, na hora do intervalo, ela veio pedir desculpas. Eu falei, eu entendi. Aí ela explicou que ela casou com ele. A família não contou que aquilo já era uma doença da família. E agora, aos 33 anos, ela descobre que ele tem. E ela queria ter filhos. Enfim, a moça estava, coitada, cheia de dificuldades e problemas. Veio eu dando essa alternativa. Ela olhou, mas muito brava assim para mim, sabe? E aí eu respondi, porque eu ainda tenho condição de cuidar. Graças a Deus tive a condição, mas se eu não tivesse, teria que colocar. Né? A instituição hoje é uma alternativa importante que a gente tem. Naira, você no começo da sua apresentação, você trouxe as grandes temáticas, né, que uma formação precisaria contemplar. Mas se a gente pensar no indivíduo, na pessoa, no cuidador mesmo, o que seria, quais características pessoais mais importantes você acredita que faz a diferença? Faz a diferença? Eu acho que empatia, ser uma pessoa empática, se colocar no lugar do outro, para mim é o mais importante. Né? Entender que aquela pessoa precisa de cuidado e que você está ali ganhando para isso, mas aquela pessoa termina dependendo de você. Então, eu acho que empatia, primeiro, vocação, né? E eu acho que para qualquer profissão, a gente tem que ter uma coisa que às vezes as pessoas me entendem mal, mas eu digo curiosidade. Curiosidade no sentido de aprender aquilo que você vai fazer. Curiosidade nesse sentido, sabe? Se o médico vai na visita, você pergunta por que está tomando aquele remédio, qual é o efeito que aquele remédio vai dar. Quando eu tinha minha avó, eu detestava a cuidadora que não participava da consulta quando a médica vinha aqui, porque ela tem que participar. Então, curioso no sentido de saber, bom, e se ele não tomar esse remédio, o que acontece? Porque pode acontecer dele esquecer de dar o remédio. Então, eu acho que empatia, sensibilidade, curiosidade, acho que são as coisas mais importantes. Agora, empatia ganha disparado na minha... Esse lugar do ouvir, né? Do ouvir se sem colocar no lugar do outro, ouvir, compreender, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Naira, você falou que assim, a gente tá vivendo um país e num contexto que a expectativa de vida está crescendo, está sendo elevada e a gente está tendo um número maior de idosos, né? Como é que você percebe esse contexto que a gente está vivendo hoje, de pandemia, de quarentena, onde os idosos eles estão sendo bastante cuidados, né, protegidos no sentido para não contrair nenhum vírus e tudo mais, e essa profissão? Eu fiquei pensando esses dias que isso terminou sendo um problema, porque muitas famílias tiraram os cuidadores de casa, porque os cuidadores vão e vêm no ônibus, então é um fator de risco importante, mas também essas famílias talvez estão tendo oportunidade de cuidar daquele idoso, que ele não cuidava antes, mas também talvez estejam com muitas dificuldades, porque quem trabalhava fora e tinha um cuidador para cuidar dos seus pais, agora ela está em casa, não está trabalhando e está cuidando dos seus pais, é uma rotina muito difícil, então o grau de estresse é muito grande. Eu poderia ter anexado aqui, não pensei, saiu um documento da OMS em 20 de maio, é bem novinho, que ele fala só sobre idosos.
Eles falam cuidando de idosos em tempo de pandemia. Ele está em inglês, mas ele vem com um resumo em português. Ele é fundamental. Eu passei para as alunas lerem, ele é super tranquilo de ler e ele fala isso, de que o idoso não pode ser considerado um peso na pandemia, porque o que aconteceu foi que o idoso virou o vilão, o idoso que transmite, o idoso que morre, o idoso que sai na rua e pega. Então, esse documento eu achei de uma felicidade ele ter saído e nesse momento, ele é muito interessante, chama Cuidando de Idosos em Tempo de Pandemia. Eu posso mandar depois para você, Silvia, o documento, se você quiser passar para as pessoas, para vocês lerem na igreja, é muito legal. E ele tem um gráfico, inclusive, onde ele coloca 6 possibilidades de coisas que podem acontecer com esses idosos neste momento. 2 delas eles se referem à violência, né, contra o idoso nesse momento e à vulnerabilidade social e econômica. Então, isso é muito importante. Eu usei esse documento para dar uma aula sobre violência, aproveitei, eu já estava lendo o documento, então ele é interessantíssimo. Ele aborda tudo isso, Magali, a questão do cuidador, a questão das ILPIs, que eu falei lá atrás, que tem um número grande de idosos infectados, a questão da possibilidade das pessoas sofrerem mais violência com os idosos. Legal. Também uma coisa importante, que a mídia começa a falar, aumentou o número de casos de mulheres sofreram violência, aumentou o número de idosos. Não dá para dizer que aumentou, porque nós não temos nenhuma estatística. Nós estamos no meio da pandemia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cautela. Parece que aumentou, nós vamos saber isso lá atrás. O que acontece é que ficou mais visível. Né? Parece que aumentou. Mas não, mas já todo mundo já fala, aumentou onde? Alguém contabilizou? A gente não tem esses dados ainda. Talvez daqui 1 mês, 2 meses, a gente possa dizer isso, né? Mas é uma das coisas com as quais a OMS está se preocupando. Agora, eu vejo também uma possibilidade de maior consciência a respeito desse tema, né? Do cuidado com o idoso pós-pandemia. Você enxerga dessa forma também? Enxergo. E eu li em algum lugar, não foi nesse documento, porque olha, eu tenho lido tanto nessa pandemia que eu já nem sei mais onde eu leio o quê. Mas em algum lugar eu li uma frase que ficou na minha cabeça, eu até pus numa aula e pus reticências, porque eu não sei dizer quem disse, não lembro mais. Mas disse o seguinte, que com essa coisa da pandemia, uma palavra passou a ser muito importante na vida das pessoas, o cuidado. A gente está cuidando mais do outro. E eu tenho procurado para ver onde eu li, eu não lembro, mas alguém disse isso em algum texto, talvez até seja no do OMS, que esta palavra cuidado veio à tona. Então, você está cuidando do outro, cuidando da sua casa, cuidando de si. Né? Então, esta palavra eu acho que é o que está acontecendo. Outro dia eu fiz uma live pessoal do Sírio-Libanês, uma aula, e no final o menino perguntou para mim, o médico, eu até o conheço, ele foi nosso aluno lá, ele perguntou se eu acho que a gente vai sair melhor da pandemia. Eu falei que eu espero, né? Eu acho que alguma coisa mudou na cabeça da gente, né? A gente viu coisas muito distintas, né? A gente viu coisas muito distintas. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, a gente não fazia com tranquilidade, a gente já sabia que existia computador, a gente sabia que existiam plataformas, a gente sabia tudo isso, mas a gente fazia na igreja, na escola, na faculdade, né? Então a gente encontrou outros meios de ficar próximos. Eu acho que mudou muita coisa. Se não mudou, nós vamos sair diferentes, né? Então isso eu acho. Eu acho que isso em relação ao idoso muito mais também. Legal. Por exemplo, um exemplo claro, Magali, olha, eu nunca vi nesse tempo todo que eu vivo nessa área, uma preocupação tão grande dos profissionais de saúde, eu falo, no meu trabalho, nos convênios com a população idosa. Isso tem me chamado a atenção do ponto de vista positivo. Tenho tido boas experiências. A minha tia está doente e eu tenho conseguido ligar. Eu ligo para o laboratório, eles atendem aquilo com uma facilidade, eles estão muito mais mobilizados, sabe, eu acho. E acho que o papel da gente é esse. Quem trabalha com isso tem que mostrar que isso tem que ser assim sempre, não só por causa da pandemia, né? Legal. Naira, você trouxe, né, essa coisa do quanto que existe o mercado, vou chamar assim, para o cuidador homem, né? Para a pessoa que vai cuidar de um idoso homem e tudo mais. Você poderia dizer, pela sua experiência, que é um mercado em ascensão, que é um mercado que tem oportunidade de trabalho? Sim, eu acho que tem. Porque tanto para o homem quanto para a mulher, mas para o homem, claro, porque há uma defasagem. Por que eu acho que a profissão de cuidador está em ascensão? Porque a gente, culturalmente, Magali, não tem ainda essa facilidade de colocar os idosos na instituição, né? Respondendo até o que a Silvia tinha perguntado.
culturalmente, a gente não é como a Europa, que todos os idosos vão para a instituição. Os Estados Unidos, que aos 70 anos, eles vão sozinhos porque acham que eles não querem dar trabalho para a família. Aqui não tem isso. Então, as ILPIs ainda são uma realidade um pouco distante, porque não é culturalmente fácil para a gente colocar o pai ou a mãe na ILPI, né? Então, o cuidador em casa é uma alternativa importantíssima, né? Pelo custo, que é menor do que a instituição, mas principalmente porque a gente se sente mais confortável do ponto de vista emocional, vamos dizer assim. Cuidei dos meus pais, cuidei da minha avó, cuidei dos meus familiares. Então, acho que a gente ainda tem um pouco isso. Claro que tem ILPIs maravilhosas, fantásticas, mas isso não impede a questão cultural e a questão afetiva das pessoas. Legal. E, Naira, se você pudesse dar uma grande dica, assim, né, para quem está vivendo um processo de transição, ou para quem está querendo fazer uma transição, ou para quem identifica que tem essas habilidades, essas competências, esse lugar aí que quer investir a sua força de trabalho nessa área. O que você traria de hashtag fica a dica aí? Hashtag fica a dica? Não sei, vamos pensar. Eu acho que hashtag fica a dica é procurar conhecer mesmo o mercado, sabe? Procurar ir, bater na porta dos lugares que dá curso, pegar folheto em um, pegar folheto em outro, conversar com alguém da área, alguém que pode te ajudar, sabe? Fazer isso que elas estão fazendo hoje, ouvindo, né? Porque quem está assistindo hoje se interessou pelo assunto, não é? Então, são pessoas que estão abertas para isso. Eu acho que tem que procurar, tem que saber para sair do nível da fantasia e ir para a realidade, ver o que é. Né? Legal. Eu acho que isso é importante. Considerando que a gente está com uma limitação de ir até as escolas, os sites também seria uma boa alternativa, né? Mas eu acho que isso é tudo meio temporário, né? Os sites estão disponíveis e as pessoas vão buscando. Eu não quis trazer propaganda, né, dos cursos para não achar que eu tenho algum vínculo com alguém, porque na minha escola não tem. Então, mas eu vi a identificação de alguns cursos, eu posso mandar para a Silvia junto com o documento da OMS. Legal. E aí ela passa para as pessoas. São cursos que eu conheço as pessoas e tudo mais. Lembrando que todo esse material que está sendo falado e outros materiais dos outros encontros do Criativos está numa página do embabe.com.br/criativosdoc, que é o depositório com várias dicas, vários documentos, várias informações, links dos cursos que a gente comentou na última sessão, e também com os links dos vídeos anteriores, né, a esse encontro. Naira, eu mando esses documentos para vocês. Muitíssimo obrigada. Não sei se você gostaria de falar mais alguma rápida, coisa. Fiquei com medo. Não, foi ótimo. A gente teve mais tempo para perguntas e é isso aí. Tudo bem. Muito bom. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando e te trazendo Amém. Muito energia, obrigada. Que você me parece ter muita energia. Ai, né? tenho demais. Precisava desligar um pouquinho, né? Precisava a bateria. Outro dia uma amiga falou: que hora você está dormindo na pandemia? Eu falei: ai, pouco. Que hora você está dormindo? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Silvia. Eu que agradeço, que eu tive a oportunidade de conhecer a Naira cuidando da avó. Me emociono de lembrar. A avó viveu até os 103 anos. 103. Com muito amor. Então, quando Naira fala de cuidador, é com essa paixão mesmo, com esse coração do respeito, da dignidade, do amor, da empatia. Então, Naira, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar com a gente. Imagina. Não só os conteúdos, mas o seu coração. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Estou à disposição.